relato de clarividência. Esse daí foi no dia 23/12 de 2015. 23/12 de 2015 é um dia que é até o aniversário de um mestre de uma igreja, que eu comemorei muitas vezes, né? Mas o que que aconteceu? Nesse dia, logo cedo, né, eu estava me organizando para fazer anotações, né, que a coisa que eu tenho mais feito na minha vida é anotação. Não sei nem se vai ficar ou não, porque eu já perdi tantas, já me levaram um monte de coisa. O pessoal gosta e só agora que eu estou me preocupando um pouco em deixar essas anotações guardadas para poderem ser utilizadas, né? Mas o que aconteceu foi que o que aconteceu é que eu estava fazendo anotação e eu fiquei observando o caderno, que eu costumo fazer anotação em caderno, né? Depois eu passo para o computador, eu sinto mais facilidade de escrever à mão. Aí o que aconteceu? Eu comecei a perceber que as anotações que eu estava fazendo no caderno, elas estavam ficando meio onduladas, né? A primeira coisa que eu pensei, eu falei, nossa, será que eu estou tendo algum problema visual, né? E elas começaram a ficar onduladas e eu me levantei, né, para ver se eu estava tendo algum tipo de vertigem ou de tontura, né? Mas não estava com vertigem, né? Eu até fiquei preocupado inicialmente, falei, o que será que está acontecendo aqui, né? Bom, a verdade é que eu continuei vendo imagens, e essas imagens elas iam se sobrepondo às imagens da realidade objetiva, né? Eu falei, será que eu estou tendo um momento de descoincidência? Porque quando você descoincide o corpo astral, você tem essa percepção. E eu fico me questionando o tempo todo com relação às coisas que eu faço, para não perder o hábito de duvidar, né? Porque eu acho que a gente não tem muita certeza de tudo, nunca se tem. Bom, aí voltei, sentei e fiquei olhando aquelas imagens se sobrepondo à realidade, né? E aí essas imagens foram ficando mais nítidas. E eu fiquei observando aquilo, daí a pouco eu notei que eu já estava tendo uma visão à distância. E aí eu falei, bom, o negócio é eu aceitar isso para ver até onde vai, né? Interessante é que, tendo essa percepção à distância, eu comecei a ver algumas pessoas conhecidas, né, em alguns locais. Eu via todas ao mesmo tempo. Não é assim, uma está aqui, outra, sabe, não é uma coisa dividida. Eu conseguia enxergá-las todas ao mesmo tempo, fazendo as atividades que elas estavam fazendo. E aí, imediatamente, eu pressupus que eu estava tendo uma descoincidência em corpo mental. Falei, nossa, eu devo estar no corpo mental, porque apesar de em corpo astral você conseguir fazer esse movimento, mas eu estava com a consciência mais alta no corpo físico e eu estava como se eu estivesse tendo uma clarividência viajoura, sabe, onde você permanece aqui e uma parte da sua energia vai até o local e percebe as coisas, né? Fiquei vendo aquela sobreposição muito, muito nítida, né? Mas eu tinha total controle do meu corpo físico, né? Não tive dificuldade de falar assim, entrei em transe, nada disso. Mesmo se eu olhasse para as minhas mãos, né, eu continuava a ver a imagem, né? E eu conseguia fazer esse movimento com muito discernimento, com muita clareza de pensamento. Fiquei observando aquilo por um tempo, né? Mas a imagem não desaparecia, né? Eu falei, nossa, que engraçado, eu vou andar um pouco para entender o que está acontecendo. Aí eu saí e fui até a rua, né? Mas quando eu estava na rua, eu continuava a ver as mesmas coisas, as mesmas
imagens, e a imagem era uma imagem em movimento, onde as pessoas efetivamente estavam fazendo coisas naquele instante. Eu tinha noção de que elas estavam fazendo naquele momento físico, né, naquele momento em que eu estava vendo, né. E comecei a andar, né? Comecei a andar e as imagens continuavam. Era como se eu pudesse, ao mesmo tempo, enxergar tudo, né? Tudo acontecendo com os movimentos, discernir cada um e não misturar nada, né? E me sentir num estado de felicidade muito grande. Eu sentia um fluxo de energia maravilhoso o tempo todo, né? Podia perceber o movimento dos meus chakras, podia perceber o pulso do meu chakra frontal, né, que é o chakra que fica nessa região, e do chakra coronário. Então, eu falei, nossa, eu entrei num estado aqui interessante agora, por alguma coisa que eu fiz, porque você pode fazer uma atividade ou algo e de repente você consegue sintonizar, né? Isso aconteceu, eu caminhei um pouco e depois, quando eu fui, né, para um lugar e quando eu estava voltando ele continuou do mesmo jeito, não desapareceu. Quando eu entrei em casa, eu comecei a ouvir um ruído mais alto, né, e aí eu percebi que era como se as coisas estivessem sendo, uma sensação de volta, né, e aí foram desaparecendo as imagens. E aí eu continuei a fazer o que eu estava fazendo, que eu estava lá nos papéis, né? E isso foi um relato de algo que talvez não tenha o objetivo, né? Porque a gente acha, mas qual é o objetivo disso? Não, eu não acho que algumas coisas não têm objetivo, são percepções que você tem e que se a gente puder anotar, talvez elas sirvam em algum momento na composição de um conhecimento maior, né? Talvez, não sei também, né? Mas, de qualquer forma, antes eu nunca relatava e agora eu relato para alguém, de repente, falar, puxa, eu já tive essa experiência, ou essa experiência daqui a uns anos alguém começa a ter, sabe? Essas coisas que a gente acha que não serve para nada e de repente pode servir para alguma coisa, porque eu creio que toda informação, ela sempre abre um espaço de entendimento para alguma coisa, seja uma coisa positiva ou negativa. Eu prefiro sempre as positivas, né? Então, foi isso.